Boa noite a todos. Mais uma aula nossa da Geografia, no cursinho Rumo à Universidade. Hoje nós vamos falar da migração, também do fluxo, né, dos fluxos populacionais, dando enfoque na situação nacional, movimentos históricos, mobilização de pessoas a nível nacional, e também na questão internacional, tá? Então, essa imagem que eu encontrei na internet, bem legalzinha, gostei. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Esse é o índice da nossa aula de hoje. As imigrações, movimentos. Explicar alguns conceitos, como os movimentos sazonais, pendulares também. E no final a gente vai falar sobre a Europa, que aí é um palco que tende a ser cada vez mais misturado etnicamente, composto por diversos grupos, né? Pessoas de várias origens, por ser um centro, né? Ser um centro numa sociedade interconectada, né? Uma sociedade global interconectada em rede. Então a gente imagina, né? A gente exercita a nossa imaginação pensando num território que se constitui e ganha forma a partir de ligações em rede. Então você tem centros que estão mais conectados, tem mais ligações, então aí que é um centro, né? Quando você tem um centro num território comum, você tem a periferia que é o que está no entorno, né? A periferia numa sociedade em rede é a periferia que tem menos conexões. E o centro é aquela onde ali está concentrado o dinheiro, o trabalho, as oportunidades, a liberdade também, né? A gente vai ver como que todos os movimentos migratórios, todos não, né? Porque tem também por catástrofes ambientais. Isso é importante, né? Isso também acontece. Mas a maioria são por questões, problemas sociais, problemas humanos, né? Também que é importante para a prova do Enem, principalmente essa crítica, né, ao novo, à globalização, crítica a uma ação de política externa dos governos centrais, né, que influenciam, que interferem nos países periféricos. E são problemas é, relacionados a essa conexão, né, que à medida que se desenvolve mais a tecnologia, os transportes, a comunicação, mais as pessoas mudam também, né? Mais tem a oportunidade. A gente nunca se mudou tanto, né? Em termos de, falando de humanidade, né? De seres humanos. Então, né, as emigrações, pensando no caso do Brasil, a gente tem aí no século XIX, lógico que na verdade, né, o Brasil é composto da migração, composto da junção, né, da miscigenação, seja de que forma, né, que tenha sido abusiva, né, invasiva sobre os territórios, sobre os corpos. Isso a gente sabe, a gente precisa discutir, precisa, né, no sentido de refletir, conversar, dialogar sobre isso, ler pessoas que escrevem sobre isso. Mas além daquilo, né, de pessoas que vieram para cá, né, de europeus que vieram para ocupar, colonizar, e de africanos que foram escravizados, transportados para cá, mas pessoas que partiram, né, da Europa, da Ásia, por problemas, a própria África também, norte da África, veio libaneses para cá, sírios, pessoas que mudaram, migraram para cá para o Brasil por problemas nas suas terras, por problemas por ser de um grupo étnico, de um grupo religioso, e vieram para cá. Então a gente começa falando no século XIX, que são a vinda para cá tem a política pública de incentivo às migrações, né, formada principalmente por europeus e pessoas que vão trabalhar no campo, na área trabalhadores rurais, como forma de substituir a mão de obra africana escravizada, né? Já tinha se proibido o tráfico negreiro,
né? Depois é assinada a Lei Áurea e essa mão de obra, esses trabalhadores são descartados, né? Sempre foram descartáveis e tem um objetivo de, né, é uma política governamental, como eu falei, então há um objetivo de embranquecer a população, de apagar, né, essa história, apagar esse passado que é de se envergonhar. Então, aí temos os italianos, grupo muito grande, a gente sabe que tem várias colônias no sul, principalmente, os alemães também, bastante italiano na Itália, lógico, mas no estado de São Paulo, japoneses que ocuparam principalmente o estado de São Paulo, espanhóis, libaneses, portugueses, tá? Bastante ocupação no sul, na área da agricultura, como eu falei, ali na região do Paraná, da Terra Roja, né? A Terra Roxa, que é aquele solo vulcânico, como a gente vai ver em outras aulas, que é um solo rico e com bastante próspero para a agricultura, bastante próspero economicamente, né? E aí, na década de 1930, que é o início da industrialização aqui, início não, né, mas que é onde ganha mais intensidade, como a gente viu em aulas passadas, o Vargas valoriza, né, tem um discurso nacional e não podia ser diferente. Então, em termos de mão de obra, ele quer se voltar, quer valorizar, incentivar a mão de obra nacional, tanto que ele consegue depois o acordo, né, com os Estados Unidos para construir a CSN, e nesse acordo técnicos, né, dos Estados Unidos vêm para cá e qualificam, formam trabalhadores para trabalhar na siderúrgica, na indústria, né? E aí, mas nisso também, né, ele temia muito os operários que eram europeus, que já estavam habituados, já passaram por um processo todo. A industrialização lá foi diferente e teve uma maior resistência e articulação. Então, ele temia também uma classe operária que fosse sindicalizada, que tivesse vinculada aí ao Partido Comunista, ao movimento anarquista, esse tipo de coisa, tá? Então, posteriormente, né, a gente sabe que os movimentos migratórios até hoje, né, vai para onde tem dinheiro, para onde tem trabalho, então não podia ser diferente na história. Aqui, acho que até troquei o slide, mas tá aqui, ó, século XVI e XVII vai acompanhar a expansão agrícola do litoral para o interior, lá no Nordeste. Século XVIII, deslocamento de paulistas e nordestinos para as Minas Gerais, para Goiás, ali, Mato Grosso também, onde vai ser explorado, né, a área da mineração, com ouro e diamante, principalmente, né, as riquezas, é o ciclo do ouro. Aí, no final do século XIX, início do XX, tem deslocamento para a Amazônia, principalmente partindo do Nordeste, tá? Motivado pela extração da borracha. E aí, o fim do século XIX, a gente vai ter deslocamento do Nordeste para São Paulo e para Minas também, para trabalhar no ciclo do café, nas fazendas de cafeicultores, tá? Posterior a isso, na década de 40, que tem um investimento maior, uma expansão maior no cultivo do algodão, também as fazendas de algodão no estado de São Paulo e Paraná motiva migração de nordestinos para esses locais, tá? Para esses estados. Década de 50 e 60 vai ter migração para sentido centro-oeste, do nordeste para o centro-oeste, né, que é aquela expansão para o interior do Brasil, a política desenvolvimentista do JK, que a gente já viu também em aulas passadas, beleza? Dando continuidade às políticas, né, ao objetivo, às políticas públicas do Juscelino Kubitschek. Tem o governo da ditadura, né, que tem seus investimentos na infraestrutura, então construção de rodovias emprega muita gente, construção de atividades, de empreendimentos minerários no norte do país, na região da Amazônia, atrai muita gente. Então a gente tem a Serra Pelada, por exemplo, uma cidade que surgiu por conta da atividade minerária. E, né, com isso nós temos aí a chegada das transnacionais, como a gente viu que tem a abertura para o capital estrangeiro nesses governos de JK e na ditadura também, né, recebendo incentivos fiscais para desenvolver essas áreas, né, uma política
uma percepção de desenvolvimento que é a dominação sobre a natureza, e, né, temos povos exterminados, comunidades tradicionais que são, né, vítimas de genocídio, etnocídio, e outros grupos, podemos falar assim, de pessoas, de atividades econômicas que surgem, como os madeireiros, né, e os garimpeiros, e vai acontecer também a prática da grilagem dos poceiros, né, os poceiros que tomam posse de uma área, um território, enquanto que geralmente uma área pública, né, e os grileiros, que são os que fazem isso também, só que falsificando documentação, né? Beleza? Nós vamos aí também observar o movimento de pessoas da região sul para o centro-oeste, com a expansão das fronteiras agrícolas, como a gente viu na última aula, que tem aí o desenvolvimento da biotecnologia, né? Desenvolvendo sementes transgênicas que se adaptam a um clima mais quente, como é no Cerrado, e tem essa migração, essa expansão. Vai ter bastante gente se movimentando, então o desenvolvimento da monocultura, de grãos, principalmente a soja, e de latifúndios. Tá? E aí, entre o período 40 e 70 até o período 80, década de 1980, é o êxodo rural, né? A migração do campo para a cidade. Também acho que isso é uma das mais importantes. Uma das mais importantes, acho que aqui está bem reunido, assim, bem trouxe assim, o que acho que é mais possível de estar sendo cobrado, né? Esse movimento do Nordeste, como vocês veem aqui, os chamados retirantes, né, na obra do Portinari, ou as famílias, né, de retirantes do Nordeste, destino ao Sudeste, né, também caracterizado, é chamado de êxodo rural, não só o campo da cidade, mas, né, assume a forma aqui no Brasil, do Nordeste principalmente. A gente pode ver que desde 50 a 80 sempre tem movimentação do Nordeste, né, em direção ao Sudeste. Como está bem aqui nesses mapas, está bem descrito. Aí a gente vê aqui, né, década de 70 80, que tem a expansão 70, 60 aqui, né, para Brasília, construção civil, também empregar nas rodovias que são construídas, tem rodovias de Belo Horizonte para Brasília, de Brasília para Belém, do Rio para Bahia. Esse projeto de integração nacional, né, integração entre as regiões, que vai empregando as pessoas e vai colonizando, né, o território, vai ocupando os espaços. E aí tem uma série de problemáticas, uma série de discussões, né, várias reflexões que a gente pode fazer sobre o uso e a ocupação dessas terras e também a dominação sobre povos. Beleza? E aqui é um mapa que mostra isso, mostra esses movimentos. Aqui o mapa que mostra a expansão da fronteira agrícola da soja, né? O Brasil é o país da soja, e como que em 30 anos não mudou. Vocês veem como que ela se expandiu, já está na Amazônia já em 2003, né? Já está lá dentro da Amazônia Legal, dentro do bioma da Amazônia, né? Então, não é só o Cerrado que é vítima, o Cerrado é grande vítima. Você vê, a gente viu também aquele mapa que mostra o mapa da ocupação humana, né? Como que as atividades antrópicas, a ocupação antrópica, já está tomada pelo Cerrado. Lembrando que o Cerrado é um dos hotspots que tem no Brasil, ou seja, um bioma que já tem mais de 80% da sua floresta nativa, floresta original, derrubada, né? Aqui, tá, talvez seja um pouco pequeno para ver, mas a parte em rosa é o desmatamento. Isso em 2012, tá? Então, é uma estratégia, né? A forma como que acontece a ocupação de áreas públicas ou de áreas que são reservas indígenas ou unidades de conservação ou reservas extrativistas. Foco de incêndio ou derrubada, né? Coloca fogo, então, pelo desmatamento, pela derrubada das árvores, aí a ação posterior da grilagem, né, da ocupação dessas terras, da tomada dessas terras, da falsificação da documentação, e com isso
uma série de problemas socioambientais, beleza? Virando um pouco a página, a gente vai ter movimentos sazonais, também chamado de transumância, que é relacionado à sazonalidade, né? Por isso o nome sazonal, ou seja, tem a ver com a estação. Então, no caso, um exemplo aqui clássico do Brasil é o boia fria, que na época da seca migra do sertão, do interior, para o litoral, onde lá vai ocupar cargos, né, tão precários, assim, vai ser empregado de forma informal, de forma bem precarizada, fazendo trabalhos braçais, sem acesso aos direitos, a maioria, né, acesso aos direitos civis, direitos trabalhistas. Então, a questão da migração é essa, né, tem, sempre vai, né, aqueles que migram, aqueles que são estrangeiros, né, que a gente classifica assim, seja estrangeiro de fora do país, fora do seu país nativo, ou fora da sua região, vai ser alvo aí de preconceito, discriminação, vai estar ocupando empregos subalternos, né, empregos que são reduzidos, empregos que são né, diminuídos, né, as pessoas menosprezam esse tipo de pessoas e por aí vai. O movimento pendular é o movimento que acontece diariamente, né, por isso um pêndulo, entre o centro e a periferia. Aí, então, está relacionado com as zonas metropolitanas, né, por exemplo, as cidades ali, Contagem, perto de BH, onde tem muita gente que trabalha em Belo Horizonte. Aqui no Rio também acontece, pessoas, né, de Nilópolis, Nova Iguaçu, a minha cidade também é Maricá é vítima, né? É comum essa prática, né? Tipo assim, prática cotidiana, assim, esse tipo de movimento. Pessoas que moram aqui por questão de poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor e também pagar mais barato, né? Pela vida aqui, só que trabalham, né? O centro, onde concentra, né? De novo, essa questão do centro e periferia, onde está concentrado o dinheiro, o trabalho, as oportunidades, muitas vezes, em maior parte, vai ser nas capitais. Aí, então, né, a gente viu uma série de movimentos interregionais, ou seja, entre regiões diferentes, né, que a partir da década de 1990 perderam intensidade. E aí, o que se observou também, é que a partir da década de 90 aumentou a migração de retorno, principalmente do Nordeste, do Sudeste para o Nordeste, né? Então, aqueles que saíram décadas atrás do Nordeste para o Sudeste fazendo esse retorno, tá? E também, a partir da década de 90, se intensificou as movimentações populacionais entre as regiões, dentro das regiões. Então, de um estado para outro ou entre dentro do mesmo estado também. E aí intensifica, por exemplo, o movimento pendular, né? Que a pessoa deixa de morar no Rio, vai morar em Maricá, morar em Niterói, morar em Duque de Caxias, e só que continua trabalhando, estudando na capital, beleza? Agora, entrando na Europa, a crise migratória internacional, aqui é uma foto do Mar Mediterrâneo, que é a principal porta de entrada, principal meio, né, que se chega, a gente vai ver na imagem mais à frente, tá? Então, quando a gente fala assim nessa questão, nessa reflexão, a problemática, vamos problematizar, né, exercitar isso. Envolve o quê? Né? Que migrar é um direito. Migrar é um direito de todos, como está descrito na Declaração dos Direitos Humanos, um artigo específico para isso. Né? Porque, né, é um direito, beleza, mas quando você migra, e não é por vontade própria, está sendo forçado por questões assim de ser incapaz, né? Tipo assim, não tem mais jeito de você viver naquele local ali, porque quem comanda é uma ditadura, é um regime autoritário, ou porque esse país está em guerra civil, muitas vezes está relacionado, ou porque não há empregos, ou porque falta
falta o básico, sabe? Então, assim, também pode ser por questões ambientais, né? Mas se não é um movimento, não parte da vontade própria, que a maioria desses imigrantes eles não queriam estar saindo do seu lugar, do seu local, do seu lugar, né? Tem essa questão da identificação, né? Você se reconhecer enquanto aquilo ali, o seu país é a sua, tem a sua identidade, você tem a identidade do seu país, você não quer sair. A maioria, lógico que tem muitos que querem, né? Mas geralmente também muitos querem, né, pelas circunstâncias atuais, pelas circunstâncias da forma como está as coisas. Chegou aqui, eu dei uma olhada para ele. Seu gato, fala com o pessoal. É, e outra problemática, né, que a gente pode estar levantando, que é importante, é a seguinte: por que que num mundo cada vez mais interconectado e mais onde os fluxos de informação, de dinheiro, de capital, né, a comunicação cada vez mais interliga pessoas no mundo inteiro, por que que a informação, o dinheiro é, pode transitar livremente em direção aos locais onde se mais tem dinheiro, né, onde os lucros são maiores, mas as pessoas não têm o direito de se estabelecer livremente, né, que é um direito, né, mas elas acabam não sendo impedidas de, de se deslocar livremente para as zonas centrais do mundo, né? E a gente viu como no vídeo que eu passei para vocês no início da aula, né, explicando a questão da guerra da Síria, a gente viu que é, esses problemas, eles são essas situações, essa política, essa geopolítica, é a nível global, né, e tem muita interferência de países centrais, né, como que tem intervenção da Rússia lá, dos Estados Unidos, e também a gente viu que é uma consequência do neocolonialismo, né, o que motiva lá a série de né, a ocupação de um ditador, que é o que vai promover a Primavera Árabe, né, que é o que vai dar origem, né, dar motivação mesmo, né, à Primavera Árabe, ou seja, as manifestações que querem democracia vão ser é uma consequência de políticas neocoloniais, né, de expansão imperialista dos países da Europa, né? Falando da Europa, da migração, antes de entrar nesse assunto que eu já estou entrando, as imigrações internas dentro do continente, a gente vê que ela acontece principalmente os países emissores aqui, Espanha e Portugal, né, que passaram por crises econômicas, ainda hoje não são as que têm as melhores economias, assim como a Grécia aqui também, nessa parte aqui onde está o mouse, e os países que são do leste europeu, que pertenciam aí à União Soviética, e que com a dissolução do bloco da União Soviética na década de 90, muitas pessoas, né, que eram impedidas de transitar por conta do regime da né, o regime autoritário, acabam tendo agora, né, a liberdade e migram, né, principalmente aí para Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, Itália, beleza? Holanda. Aqui as migrações que são de fora do continente. Então, elas são essas as portas de entradas aqui, vindo do continente africano. Lembrando que o norte da África é árabe, né? A maioria dos países são árabes, mas também se tem migrações da África mais central, né? Países do Congo, por aí vai. Sudão. E aqui as portas de entrada, né? Pelo Mediterrâneo, aqui no canto esquerdo, que é o Estreito de Gibraltar, né, que liga a Espanha, para a Itália e para a Grécia, onde se observou muito aí na última década a chegada de imigrantes sírios e libaneses, argelinos, chegando pela Grécia, pela Itália. Também aqui na Rota dos Balcãs, que é essa região aqui da Europa, então chegando pela Turquia, vindo da Ásia, e mais em cima também chegando aqui
pelas fronteiras orientais, tá? Aqui algumas fotos, pessoal, para causar um pouco mais de sensibilização ao assunto, que é uma problemática internacional, né? E assim, são muitas pessoas, como vocês viram no vídeo, que são impactadas por essa guerra civil, pela guerra na Síria, pelos conflitos no Oriente Médio. Muitas pessoas que morrem só querem o básico, só querem viver, são pessoas que são cidadãos comuns, são pessoas trabalhadoras, né? E que vão sofrer de preconceito, discriminação, a Europa fechando as fronteiras, extrema-direita ascendendo, xenofobia, racismo, enquanto que a gente tem também ao mesmo tempo a redução na taxa da fecundidade na Europa, como a gente já viu na outra aula também de demografia, ou seja, né, está reduzindo o número de jovens, e então você tem uma redução também na população de trabalho. A Europa já tem uma população que sofreu a transição demográfica, que é uma população velha, né? Que as pessoas vivem cada vez mais e nascem cada vez menos pessoas. Então, a Europa tem problemas demográficos muito grandes nesse sentido, tipo, problemas na previdência social, por aí vai. Ao mesmo tempo que fecha as fronteiras, né? Pessoas que querem tipo, trabalhar, querem viver, não queriam estar migrando porque queriam viver em paz, né? E todo mundo tem o direito de viver em paz. Aqui, lá no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, exposição pelo mundo inteiro e também foi exposta no Ibirapuera, vários quadros. Ele bastante essa questão, é bastante engajado nessa questão da migração populacional, né? Como ele mesmo diz, é por ele ser um migrante, ele é chinês, mas foi perseguido pela ditadura lá, pelo governo, que é autoritário na China, e foi para a Alemanha, né? Então, assim, ele também se reconhece enquanto imigrante. E aqui é a intervenção dele, né? É a obra dele que mostra justamente esses barcos, né? De imigrantes no meio de um oceano, um barco isolado formado por pessoas que, né, como vocês veem aqui, elas não têm rosto, elas estão desfiguradas, elas não têm identidade. Da mesma forma que elas ocupam uma massa, né? Trabalhadora, uma massa que vai ser vista de forma igual pelos que estão lá nos países receptores, não muito receptores, né? Mas países que são destino. As pessoas olham para um sírio, para um libanês, para uma pessoa da Palestina, né? E veem ele como qualquer um, assim, a mesma cara, né? Faz aí o que se chama de xenofobia. Vocês conhecem esse termo xenofobia, pessoal? Ai, gato. Seu gato tá me atacando aqui. Vocês conhecem esse termo da xenofobia, galera? Vocês sabem dizer o que que é? Esse aqui já é o último slide. Acho que a gente pode discutir sobre o vídeo que vocês viram, né? Essa primeira primavera árabe, né? O que que foi, né? A onda de protestos em busca de democracia, galera contra os regimes autoritários. E teve seu início em dezembro de 2010. Guerra civil na Síria começou em 2011. E coisa que é importante de falar, para uma prova de vestibular, foi um dos primeiros movimentos grandes assim de, de organização das pessoas que acontece é organizado por meio das redes virtuais, das redes sociais. Então, a importância da tecnologia, né, como ferramenta de resistência também e de encontro, né, de concentração, de troca de ideia. Então, é a noção do cyberespaço,
né, um espaço virtual, um espaço muito amplo, muito diverso, cada vez mais real, né? A gente está aqui por meio do cyberespaço conectado, beleza? E aí vai causar consequências, né? Como a gente viu no vídeo, que é a queda de alguns ditadores, de alguns regimes, também crises, crise humanitária, da migração, a questão dos refugiados, né? E a xenofobia, a ascensão da extrema-direita, a ascensão da intolerância, né? A xenofobia é a intolerância à pessoa que é estrangeira, à pessoa que é de fora. É, pessoal, tô vendo o chat aqui agora. Luiz, quer que explique? É que eu não vejo o chat, cara. Acontece isso. Quando eu tô apresentando, eu não consigo ver o chat. Aí, se tiver dúvida, só abre o microfone e perguntar. Não tem problema de interromper, não. É melhor do que deixar passar aí, que às vezes a dívida não, né? A dúvida vai acumulando. O movimento sazonal é esse movimento que vai acontecer guiado, né? Ele é conduzido, tem por base uma questão da sazonalidade, né? Ou seja, dois ou mais, pode ser quatro também, situações diferentes. No caso, essa sazonalidade é o regime de chuvas no Nordeste, né? Que tem o período da seca e o período da chuva, entendeu? E aí, vocês querem fazer alguma uma consideração sobre o vídeo? O que vocês acharam? Que a gente não discutiu, né? O vídeo ficou pro final. Alguma consideração, alguma dúvida também que ficou, né? Então, assim, espero ter trazido aí os pontos mais importantes, mais interessantes, mais relevantes para a prova. O que ficou faltando? Ah, você não absorveu muito bem. Tá falando do vídeo, né? Entendi. Cara, é porque esse assunto ele é bem complexo. E, tipo assim, teria que debruçar, cada aula, debruçar aí por o conflito em algum país, pela situação de algum país. Os mais importantes dentro do Oriente Médio. Então, Israel, tipo, merece uma aula só sobre isso, ou, sei lá, meia aula e pegando um outro país também, né, que está relacionado a Israel com a questão da Palestina, questão da guerra civil na Síria, todos eles são muito complexos, assim, a série de fatores. E aí, como eu estava falando lá no canal do Nexo, tem a série de vídeos. Ô, Leandro, você não viu o vídeo? É o vídeo explicando o que é a guerra civil na Síria, entendeu? As origens da guerra civil na Síria. E aí, assim, é uma, é um conflito muito complexo, mas ele, né, tem a ver com essa situação da nossa aula. O que tem a ver, né? A questão da migração, que vai causar milhões de refugiados, né? É, essa crise humanitária, né? Fechamento das fronteiras, o deslocamento das pessoas, é motivado, como estava falando aqui, pela Primavera Árabe, que são protestos organizados pelas pessoas por meio das redes sociais, né, usando as redes sociais para poder reivindicando democracia, porque são países no Oriente Médio, no norte da África, onde tem regimes autoritários
ditaduras já há 30, 40 anos, entendeu? E, e esses regimes, né, esses conflitos que são do século XX, eles são consequências da Segunda Guerra Mundial, outros são consequências do neocolonialismo, né, que é ali antes da Primeira Guerra Mundial. Então é aquilo, né? Tipo, são políticas de países da Europa que impactam, né, dão consequências a essa zona, o Oriente Médio, que é uma geopolítica muito complicada e que a gente vai falar em aulas mais para frente, as aulas aí sobre isso, sobre especificamente o caso na Síria, vários conflitos, tem o Estado Islâmico, tem os grupos rebeldes, né, estão ali lutando por território, por poder. Tem o ditador que foi apoiado pela Rússia, tem os Estados Unidos que travou guerra contra o ditador, contra a Rússia, entendeu? Tem grupos rebeldes, auto-organizados pela população. É, e aí, ficou claro as coisas? Aí, beleza, Evelyn. Bom, a Renata está falando assim: migrar é um direito, porém é opção do país aceitar ou não. Além da ética e os valores que a política impõe contradições que se desviam dessa questão. Como ficaria a relação de aceitar ou não em relação ao país? Hum, como assim? Em relação ao país que não está aceitando para os imigrantes? Tipo assim, em que pé está essa questão? Como que estão os imigrantes que são, tipo, que não conseguem entrar aí? Então, tem os campos de refugiados. Vou até botar aqui. Tem aí campos, né, que são, tipo assim, verdadeiras cidades, territórios ocupados por pessoas que estão em zonas, meio que um meio termo ali, e que vai se expandindo, assim, de uma forma espontânea, né, sem organização, quer dizer, sem organização não, sem planejamento, e é como se fosse, assim, uma comunidade, né, uma favela, sabe? É bem precário, a situação bem desumana, assim, né, a forma como as pessoas estão vivendo nesses locais, refugiados, e são, assim, muito grandes. Tem os campos que vivem, sei lá, mais de mil, dezenas de mil de pessoas, entendeu? Tem campos de refugiados na Grécia, tem um campo na Jordânia, que, que é o maior do mundo. Ele ocupa, tipo, áreas, sei lá, de 500 hectares, sabe? São zonas bem grandes. Sim, esses locais, muitos deles estão próximos a fronteiras, Renata. E é aquilo, né? Tipo assim, o país não é obrigado realmente a aceitar. Mas, tipo, sei lá, é um compromisso com as pessoas, né? Com a humanidade, tipo assim, mínimo de respeito. E aí tem toda essa questão da intolerância, né? Tipo assim, tem um caso que pode ser cair no Enem também aí é o Trump recentemente, né? A extrema-direita nos Estados Unidos, a questão da migração diretamente, principalmente com o México. E aí é uma problemática que é a nível mundial. E, tipo assim, eu acho meio, minha opinião, isso, eu acho meio idiotice, imbecilidade você discriminar a pessoa pelo local onde ela nasceu, né? Tipo assim, como que isso fosse determinar o caráter dela, né? Os lugares, Sabrina está perguntando se os lugares por onde os imigrantes saem arcam com problemas pós-saída deles. Hum, Sabrina, tipo assim,
Muitos, né, desses locais são governos autoritários, né, ditaduras. E aí, tipo assim, você está perguntando se tem uma cobrança a nível, tipo, de uma justiça a nível mundial, tipo, sei lá, Nações Unidas cobrando posição, ou se eles arcam, tipo, ajudam as pessoas a sair. Porque não tem ajuda por parte dos países. Mas tem organizações, tem ONGs, né, que ajudam, muitos são voluntários, tem o Médicos Sem Fronteiras, que dão auxílio psicológico às pessoas, dão auxílio também à medicina, não só mental, né, não só a saúde mental, mas suportes, ONGs, muitos que ficam também na Síria, por exemplo, que precisam de abastecimento de ajuda humanitária, ou seja, de ONGs, de voluntários, para poder sobreviver, né? Tipo assim, por não ter condições de não ter trabalho, né? O país está completamente deixado numa guerra civil, entendeu? Em situações é, muito, muito horrorosas. Renata, além das organizações, que sim, tem organizações que ajudam, tem também alguns governos que ajudam, tipo, a nível estadual, a mesmo até nível nacional, nível municipal, mas essa ajuda é pequena. Assim, a gente observou nessa última década na Europa uma tendência a fechar, né? Mas tem alguns que, tipo, abriram, a Alemanha, tipo, recebeu bastante. A Grécia tem alguns locais onde tem campos de refugiados e que, assim, a Grécia já vinha numa crise econômica, uma crise interna muito grande, entendeu? Mas tem alguns campos de refugiados onde tem até destino de verba pública, além do auxílio organizacional de nações, das Nações Unidas ou de ONGs. Tem também auxílio de verbas públicas, mas que é limitado porque também a Grécia já vinha em crise civil, em crise econômica. E aí você vê, você tem um país que já está em crise econômica, então isso também facilita, né, para surgir, para crescer, para florescer o sentimento de xenofobia, de intolerância, de discriminação, de repulsa àqueles que estão chegando, né, com argumentos de que estariam vindo para roubar trabalhos e que nós já estamos aqui numa situação ruim. No Brasil, a gente tem esse sentimento frente a venezuelanos que fogem, que saem de lá, também a pessoas que emigram do Haiti para cá para o Brasil, por conta também de ser um país em condições muito precárias de vida, né? A gente vê que teve aí série de vive em crise o país, teve o terremoto lá há uns anos e isso motivou a migração, né? Muitas pessoas que vêm do Paraguai também, entendeu? E a gente vê surgindo tendências a rejeitar as pessoas que vêm de fora, né? Mais alguma questão? Vou compartilhar com vocês um vídeo de campos de refugiados. Vou mandar no grupo. Então, Sabrina, o Brasil ele representa dentro da América Latina. Ela está perguntando por que que o Brasil é um lugar de escolha. Dentro da América Latina é um país que estaria até no centro, né, em certas medidas assim. É um país que economicamente os números, né, é lógico que é muito desigual, a gente sabe disso. A terra está concentrada, o dinheiro está concentrado, mas você pega os padrões assim econômicos. O Brasil fez parte do G6, que eram os grupos, 6 países mais melhores economicamente. Hoje já não está dentro dos 6, está nos G20. Mas o Brasil é um centro dentro da América Latina, né? E então, assim, as pessoas, quando elas emigram por situação de crise, situações de guerra, por situações de dificuldade de estar vivendo ali no locais dela,
elas vão procurar um lugar onde elas acreditam que vão ter melhores condições. Então, da mesma forma que a pessoa, né, um nordestino, sertanejo, ele sai de lá de cima, vem para o Sudeste, né, motivado pela industrialização, pela urbanização que vem crescendo, né, que aí a tendência é que tenha mais empregos, ele vem com a ideia de que aqui é um lugar onde ele pode conquistar as coisas, né? Se tem essa mentalidade, que é errônea, né? Muitas vezes é falsa, assim, que aqui ele vai ser empregado, aqui ele vai conseguir melhores condições. É lógico que lá também, que aqui às vezes ele vai ter melhores condições, tipo, vai conseguir um emprego. Eu conheço pessoas que é filhos de imigrantes do Nordeste, tipo, e não querem voltar para lá, assim, levam vida simples, empregado em trabalhos, né, assim, comuns, né, supermercado, padaria, mas preferem a vida aqui, tipo assim, mais, pois oferece mais oportunidades do que no Nordeste. Causar pessoas trabalhando em empregos precários, sem suporte, né, as leis trabalhistas, vão se concentrar, na maior parte das vezes, em favelas, né? Vai crescer a periferização, aumento da periferização, e vai estar cumprindo trabalhos que não são reconhecidos, né? Que assim, que são, não tem prestígio social. Né? Sofrem, então, tipo, cotidianamente, a gente sabe, né? Que sofrem cotidianamente humilhações. E, beleza? Muita gente que vem da Bolívia também, e, tipo assim, trabalha de forma escrava, né, empregos, condições análogas à escravidão, muito próximo de escravidão. Tem bastante escravidão infantil também pelo norte do país, bolivianos na costura, a indústria têxtil em São Paulo. Tem um site, peraí que tem a pergunta aqui, mas tem um site muito bom que eu vou compartilhar com vocês também, plataforma bem interessante que chama, como é que chama? Escravos Nem Pensar. Tem muitos dados sobre mão de obra escrava, sobre exploração. Agora, voltando na pergunta da Renata, ela fala sobre, né, quer que eu explique um pouco mais da Primavera Árabe. Primavera Árabe foi uma série de manifestações, né, organizações das pessoas, dos cidadãos, da população de países do norte da África e do Oriente Médio, reivindicando democracia, né, porque muitos dos que estão no governo lá estão lá desde 30, 40 anos. Muitos são eleitos por eleições que são forjadas, assim, são eleições que não tem nem concorrente. O cara ganha com 100% de forma que é a ditadura, né? Então, essa Primavera Árabe foi, o pessoal, né, usou das redes sociais para se organizar. Como até aqui ficou, teve assim, mesma forma que o junho de 2013 aqui no Brasil, que a gente vai falar também em aulas futuras, o junho de 2013, né, que foram as manifestações, foram também organizadas e motivadas pelas redes sociais. Você tinha ali o evento no Facebook, onde tinha sei lá quantos participantes, convidados, entendeu? E lá a galera organizava, criava as regras, falava como que ia ser, onde ia ser concentrado, o horário, o dia, certo? O que mais? Vai causar aí, tipo, derrubada de vários governos nessas regiões, né, nesses países, guerras civis, crises e, a nível global, a crise dos refugiados, né, os movimentos populacionais. Aí, com isso, né, a gente terminou falando da questão da ascensão da xenofobia e da extrema-direita na Europa. Foi, Renato? Nada, agradeço.
Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigado, Evelyn. Que bom que você gostou. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender essa questão, essa problemática, essa discussão, né? Dando aí, de novo, né, ênfase a essas questões que são mais possíveis de vir a cair na prova, tá? E que vai também ajudar vocês numa prova de redação, dependendo do tema. E já é hora da outra, né, gente? Valeu, eu agradeço. Um bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Fica com Deus, Evelyn. Obrigado a todos. Vou ficar até o final para poder encerrar aqui.